E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente continua falando sobre prosperidade bíblica, né? A gente vai falar sobre o trabalho. Na verdade, a gente já tinha encerrado, né, a prosperidade bíblica, mas ficaram faltando 2 vídeos sobre prosperidades bíblicas que nós fizemos na live, fizemos ao vivo, mas houve alguns problemas técnicos, então não ficou gravado. E aí eu tô recuperando esses 2 vídeos aí para a gente poder ter essa leitura, né, para quem for do replay, que vier para assistir depois, quiser estar acompanhando aí, ter completinho, né? Então, falando aí sobre uma das formas de alcançar a prosperidade, que é através do trabalho. E como sempre, é claro, a palavra de Deus que nos fala o seguinte: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Esdras 10:4. Provérbios 14:23 também fala assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza, né? O que acontece? O Senhor está falando o seguinte, que não existe sucesso, não existe prosperidade sem que haja trabalho. Percebe-se na palavra de Deus que todos os homens que o Senhor chamou para trabalhar na obra dele já estavam trabalhando. Trabalhando em quê? Eles trabalhavam como pastores de ovelhas, arando a terra, mas eles estavam trabalhando. Você vê o exemplo de Davi, né? Enquanto seus irmãos estavam ali para de repente serem coroados como rei, Davi estava cuidando das ovelhas. E assim sucessivamente, vários exemplos. Né? O que ele quer dizer? Que uma folha no meio de um rio, olha só, presta bem atenção, né? É uma historinha. Eu adoro historinha. Havia uma folha no meio de um rio. E aí o que acontece? Tem 2 sapos na beira do rio. E os 2 sapos ficam com medo de atravessar para o outro lado. Um sapo olha para o outro e diz: querido sapo, já sei como chegar do outro lado. Sim, como? Me diga. É só pular sobre a folha e passar para o outro lado. Olha que interessante. Aí eu pergunto para você: quantos sapos nós temos à beira do rio agora? E muitas pessoas vão falar assim: agora nós temos só um, o outro vai atravessar. Falar não é fazer. Não é porque ele teve a ideia, não é porque ele disse que é fácil chegar no outro lado, que ele verdadeiramente fará. A atitude é que mostra quem você é. É o que você faz é que te leva para o outro lado. Não é só ter a ideia, é ter a ação. Então, o que te traz sucesso é trabalhar, é ter a atitude para alcançar o sucesso verdadeiramente. Decidir e fazer. Na vida, é muito difícil chegar ao ponto de tomar decisões. Marcelo costuma dizer assim, que a gente ergue muito mais força para a atitude do que para a decisão. E assim, não significa que tomar a decisão seja fácil, não é isso. É difícil também. É difícil você parar e enxergar que existe alguma coisa de errado, algo que precisa mudar, algo que precisa ser transformado. É difícil enxergar isso. E depois que você enxerga isso, depois que você percebe isso, você precisa fazer alguma coisa. Muitas pessoas, às vezes, culpam outras pessoas, acham que são outras pessoas que precisam mudar de atitude, o mundo precisa mudar, o governo precisa mudar, os planos precisam mudar, os pobres precisam enriquecer, as pessoas precisam ser prósperas e ninguém pensa em ninguém, ninguém ajuda ninguém, ninguém faz nada por ninguém. De fato, é verdade.
Mas se a gente não toma atitude, se a gente não faz por onde, se a gente não segue, nós somos como aqueles que também não fazem. Não adianta culpar o governo ou culpar o mundo pelas coisas que acontecem na sua vida. É importante se responsabilizar, entender aonde nós erramos, aonde estão nossas falhas, onde estão as nossas falhas. O outro, se o outro precisa mudar, se o outro precisa ser diferente do que ele é hoje, eu preciso passar feedback para ele. Preciso constatar as coisas que precisam mudar. Sim, orientar, ajudar, estender a minha mão, mas eu não posso esperar que a mudança. Então a atitude precisa vir de mim. Eu preciso tomar a atitude, eu preciso fazer a mudança na minha vida. E não esperar que o outro mude, para que haja mudança na minha vida, para que haja transformação. Mudar, agir, causa riscos, sim, tem riscos. Na história do sapo, ele podia pular na folha e cair na água, ou ser devorado por um jacaré. A mudança tem riscos. Tomar uma atitude diferente, ser diferente, dá trabalho, requer trabalho. Mas por que as pessoas não fazem isso? Sabia que as pessoas fazem isso por medo até da liberdade? Medo de ser livre, medo de arriscar, medo de ter uma ação diferente. É complicado você pensar que você não conhece o mundo inteiro. E que tudo que você fizer e tudo que você galgar, você pode fracassar. Na verdade, fracassar não, porque o fracasso, na verdade, é quando você para de tentar, é quando você desiste. Aí sim você fracassa. Mas você pode perder. Quando você se arrisca, você pode perder. E é complicado você colocar um pé na frente sabendo que pode cair. Uma criança não, uma criança coloca o pé na frente do outro e ela cai, e ela levanta, e ela vai, e ela cai, e ela levanta. É a única forma de se aprender, é assim, é errando, é cometendo erros, é sendo, levantando como uma criança, sendo indesistível todas as vezes. É a única maneira de vencer. E a vida vai te bater, vai me bater, vai bater em todo mundo, para nos ensinar algo novo, para nos transformar. Mas e aí você vai desistir de trabalhar, vai desistir de ter uma vida esplendorosa, uma vida magnífica, porque você tem medo do sofrer agora? Se Jesus Cristo pensasse em sofrimento, oh meu Deus, nós não teríamos salvação, nós não teríamos cura, libertação. Se as pessoas desistissem ao primeiro erro que cometessem, não teríamos nada inventado no mundo. É difícil, mas o sucesso no dicionário é o único lugar que essa palavra vem antes do trabalho. É o único lugar. Tem que se trabalhar duro para se adquirir sucesso, para se vencer, para ser próspero. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando na vida. Estou falando em tudo na vida. É preciso trabalhar bastante, é preciso correr para alcançar aquilo que você deseja. Dar o primeiro, o segundo, o 10º, o 20º, o milionésimo passo.
em prol daquilo que você ama, aquilo que você verdadeiramente ama, aquilo que você verdadeiramente deseja, aquilo que é importante para você. A palavra de Deus lá em Provérbios 13:11 fala assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Falando sobre riqueza mesmo, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre aquilo que o Senhor tem para te dar. Então, quando você trabalha duro, quando você verdadeiramente se dedica àquilo que você está fazendo, você alcança esse sucesso. E está falando verdadeiramente riqueza financeira também. A Bíblia não está falando só de prosperidade, ela está falando de riqueza financeira sim. Mas se você ajunta essa riqueza de maneira vã, se você faz isso de maneira corrupta, né? Aí você pode não alcançar essa finança, não alcançar isso. Ou até alcança, mas acontece igual aconteceu com o homem que juntou tesouros, né, na terra. E aí o que acontece? O Senhor fala para ele assim: tolo, ainda hoje lhe pedirão a sua alma. Por quê? Porque ele tinha como prioridade isso, as riquezas, e não a palavra de Deus, não o poder de Deus sobre a vida dele. Então não é que seja pecado, ou que seja errado, ou que tenha algum tipo de condenação. Não é isso. Não tem. Tem condenação fazer coisas ilícitas para obter tesouros, né? Tem como condenação você amar mais o dinheiro do que amar a Deus. Aí sim há uma condenação com relação a isso. Mas fora isso, não. Ele fala, o Deus fala que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor tem que vir primeiro do que qualquer outra coisa. A gente precisa confiar, mas adquirir confiança é muito difícil. É difícil confiar, é difícil você acreditar e dedicar a outra pessoa a dúvida, né? Isso é complicado porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, as pessoas são, em sua maioria, corruptas. Mas Henry Ford, ele dizia, se você acredita em si mesmo, ou se não acredita, você está certo. Se você acredita em si mesmo, você está certo. Se você não acredita, você está certo também. Por quê? Porque você acredita que vai dar certo? Vai dar certo. Você não acredita? Não vai dar certo. Então você está certo, de uma forma ou de outra. Assim como confiar nas outras pessoas. Se você acredita que as pessoas vão agir de maneira errada contra você, elas vão agir. Se você não acredita, você pode até ser enganado por isso. Pode ser enganado sim. Mas não foi você que errou contra elas. Não foi você que errou contra elas. Existe um valor muito grande no trabalho, porque o trabalho frutifica. Não é porque o trabalho dá riquezas, é porque ele dá fruto. E quando você acredita na visão, quando você acredita nesse poder do Senhor, você se dedica. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 9:10 assim: o que lavra deve lavrar com esperança, acreditando. E o que debulha deve debulhar com esperança de participante. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 6:12 diz: por meio da fé e da paciência se alcança a herança prometida. E quando você acredita, você se dedica. Porque você sabe que vai acontecer, que Deus vai fazer, que Deus vai transbordar, porque você está fazendo a sua parte, porque você está trabalhando com dedicação. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier à mão para fazer,
Faze-o conforme tuas forças. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. Desenvolva o seu melhor. Seja persistente naquilo que você faz. Não desista. Lembra? A gente vai errar. Mas no meio do erro, no meio do problema, no meio das coisas que acontecem, o que na verdade é importante é o quanto você está disposto a seguir em frente, a se dedicar àquilo. Se você desiste, aí sim você fracassa. Mas quando você cai, você só errou. Você para, analisa o que você fez de errado e conserta para a próxima vez. Ah, Cláudia, mas existem coisas que não se dão para consertar. É verdade. É verdade, existem coisas que ficam quebradas. Mas eu não vou fazer de novo. Eu me dedico para não quebrar novamente. Eu me dedico para não cometer o mesmo erro. O que precisa ser alterado, mudado, consertado é a minha vida. Quem precisa não fazer novamente sou eu. A mudança precisa existir em mim. O passado já passou. Eis que tudo se fez novo. Há uma nova oportunidade para mudança. O Senhor fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e por suas misericórdias que não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, se Deus é capaz de me perdoar pelos meus pecados, se Ele é capaz de transformar a minha vida, se Ele é capaz de me dar uma nova oportunidade, por que eu não posso fazer o mesmo? Porque eu não posso me dedicar, porque eu não posso confiar, porque eu não posso aprender com os meus erros, com as coisas que aconteceram na minha vida. Eu preciso estar disposto a querer ser diferente, a querer mudar verdadeiramente. Colossenses 3:23 diz: faze de todo o seu coração. Quando você faz de coração, quando você se dedica verdadeiramente, não significa que você não vai cometer erros, significa que você fez o seu melhor. Significa que você verdadeiramente se dedicou para aquilo que é importante. E é isso que importa. Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então não descanse, quer dizer, não é que não descanse, descanse, mas no momento certo. No momento certo. Não pare de trabalhar, porque você não sabe qual vai dar certo. Alguma pode fracassar. Então você precisa continuar tentando, até conseguir. Provérbios 14:4 diz: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Tenha força. Tenha força. Use a força que Deus te deu de dentro para fora. Seja um guerreiro. Se coloque em prontidão. Trabalhe em prol daquilo que é verdadeiramente necessário. E viva. E persista. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com mais sabedoria e assegurar o sucesso. Então continue tentando, continue persistindo, continue fazendo o que lhe cabe, o que está nas suas mãos, o que é de seu propósito, de sua responsabilidade. Às vezes a gente fala assim, o meu machado não funciona direito, não consigo cortar a árvore. Então afie ele. Mas eu não sei afiar o meu machado, então aprenda a afiar.
Ah, mas eu não sei manusear o machado. Então comece a manusear para aprender. Ah, mas eu e aí você fica naquele ai, 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 dando desculpas e nunca começa. Nunca começa. Porque nunca fica perfeito, porque nunca tá bom, porque você nunca tem a qualidade que o outro tem. Use a que você tem. Se dedique com o que você tem. No que você é bom, naquilo que depende de você. William George diz o seguinte: o pessimista queixa-se do vento, já o otimista espera que o vento mude e o realista ajusta as velas. Qual que você quer ser na sua vida? Aquele que fica uma vida inteira sem trabalhar, esperando quando a oportunidade vai aparecer, a verdadeira oportunidade vai aparecer na sua frente. Aquele que fala ó dia, ó céu, ó azar, nunca vai dar certo, vai tudo ficar ruim mesmo. Ou aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás. Pensa nisso. O seu trabalho dá fruto. E esse fruto é a sua herança, é o seu sucesso, é a sua prosperidade. Beijo.